Vamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu pedi aos irmãos que estejam abrindo as Bíblias em Tiago 5, do verso 1 ao 6. Hoje nós vamos falar sobre a desgraça do amor ao dinheiro. Tiago 5, do 1 ao 6. Vou estar lendo aqui na versão NVT, mas os irmãos podem ir acompanhando aí. A palavra diz assim: prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós viemos te agradecer, Senhor, por esse momento que nós podemos refletir sobre a Tua palavra, Senhor. Nós viemos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aplicando essa palavra aos nossos corações, Senhor. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos absorver o que a Tua palavra tem para nós. Nós te agradecemos porque nós temos acesso a essa palavra, Senhor. Nós rendemos-te graças por isso, Senhor. Onde nós estaríamos, Senhor, sem o Senhor se revelando por meio da Tua palavra. Que o Senhor se revele a nós, Senhor, nessa noite. E que toda honra e glória redunde somente para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, antes da gente começar, eu queria falar para os irmãos as fontes que foram usadas para preparar essa mensagem. Então, as epístolas gerais, comentário de João Calvino, né, da editora Fiel, sobre a carta de Tiago, e uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, Vivendo para as Riquezas, muito boa. Então, hoje nós vamos seguir esse roteiro que está aí. E nós podemos ter duas perspectivas sobre esse texto. Uma geral e uma sobre a progressão pecaminosa dos ricos. Então, a geral vai ser a seguinte. Vamos ver primeiro o anúncio das desgraças, a desgraça da destruição das riquezas, a desgraça do testemunho, a desgraça do clamor, a desgraça da engorda, a desgraça da condenação dos inocentes. E já vendo por outro lado, a gente pode olhar a progressão pecaminosa desses ricos, que nós vamos falar. Que é, em primeiro lugar, acúmulo, fraude, satisfação excessiva e injustiça. Então, só para a gente se situar aqui no texto, para a gente se organizar melhor quando for entrar nos versículos, tá bom? Então, o contexto do nosso texto aqui é que nos últimos versículos do capítulo 4, nós vimos na quarta-feira passada, Tiago fala sobre a brevidade e a incerteza da vida. Agora, nesses versículos que nós vamos ver agora, ele apresenta um alerta àqueles que depositavam a sua confiança nas riquezas e tinham o dinheiro como um ídolo.
Então, como a gente vai ver mais para frente, existe uma profunda relação entre a finitude humana e a ilusão de acumular riquezas. Basicamente, é isso que a gente tem que entender de início. Então, vamos começar agora a nossa introdução. Antes da gente entrar propriamente no texto, a gente tem que fazer algumas perguntas. Então, a gente vai fazer agora 2 perguntas. A primeira vai ser: quem são os ricos a quem Tiago se dirige? Seriam eles os irmãos prósperos da igreja? É dos irmãos ricos presentes na congregação que Tiago estava se dirigindo, que nós estamos falando? Bom, há controvérsias sobre o fato dos ricos aqui nesse capítulo serem ou não pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Mas a grande maioria dos estudiosos, eles acreditam que esses ricos eram descrentes. Nós vamos partir desse princípio, ou seja, nós vamos considerar que o autor esteja se referindo não aos verdadeiros crentes, não aos ricos que são verdadeiros crentes, mas outro tipo de ricos aqui. Por que a gente vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, pela ausência do costumeiro chamamento irmão. Então, no começo do texto, os irmãos podem olhar aí na Bíblia, que Tiago ele não chama os seus destinatários de irmãos, como de costume. Ele não diz assim: prestem atenção, irmãos, vocês que são ricos. Na verdade, o que ele diz? Ele diz simplesmente assim: prestem atenção, vocês que são ricos. Então, se a gente for estudar, e a gente tem estudado, a carta de Tiago durante todo esse tempo, nós vamos perceber que Tiago ele sempre bate nessa tecla: irmãos, irmãos, mas aqui ele não chama eles de irmãos. E esse é uma das razões porque se entende que eles não eram os ricos prósperos da igreja. A segunda razão é a sentença e não exortação. Tiago, ele não apresenta nenhuma exortação às pessoas a quem ele se dirige, mas sim uma sentença. É só a gente ler novamente os versículos para a gente perceber isso. Isso pode ser uma comprovação de que ele não se referia a crentes ricos, pois nesse caso haveria um claro chamamento ao arrependimento e ao perdão. Mas não é isso que a gente vê aqui. A gente não está vendo aqui um apelo para o arrependimento e para o perdão. É só a gente ler. Numa primeira lida a gente já entende isso. Pelo contrário, Tiago está aqui dando uma sentença, um juízo condenatório. Então, ele está simplesmente anunciando o juízo de Deus, com o qual ele pretende aterrorizá-los, sem lhes dar qualquer esperança de perdão. Pois tudo que ele diz tende unicamente ao desespero. A gente não vê aqui nenhum consolo de Tiago para esses ricos. Pelo contrário, uma sentença que leva ao desespero. E outra razão é a relação que a gente vê dessa sessão e do texto do capítulo 2, do verso 1 ao 13, que foi até eu que dei esse estudo. Então, se os irmãos se lembrarem, quem estava presente nesse dia, lá nós não estávamos falando de um rico crente. Como nós vamos ver mais para frente, esses textos eles estão muito relacionados. É só a gente olhar o capítulo 2, o verso 6, a parte B, e o capítulo 5, verso 6, a parte A. A gente vê bem clara essa relação. E partindo dessa relação, a gente entende que, assim como no capítulo 2, o rico de quem Tiago fala não era um irmão, um crente professo, mas sim alguém que simplesmente frequentava de vez em quando as sinagogas, como a gente vê no capítulo 2, verso 2, também o rico do capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos vendo agora, não era um cristão professo. Resumindo, então, essa questão, a gente pode simplesmente dizer que não. Tiago ele não está se referindo aos irmãos prósperos, mas sim aos ricos em geral. Possivelmente o quê? Como a gente vai ver mais para frente. Judeus proprietários e fazendeiros
que talvez vinham aos cultos. É isso que a gente pode entender. Mas aí a gente vai entrar uma dúvida na nossa mente. Por quê? Mas qual que é o proveito de Tiago estar escrevendo, então, para pessoas que não eram membros da igreja? É muito fácil isso vir na nossa mente. Mas o fato é que Tiago, ele está simplesmente usando o método dos profetas. Como Isaías, que profetizou contra os filisteus, os amonitas, os moabitas, etc. Em Israel, apesar da distância que havia entre Israel, que era o povo de Deus, e essas nações. Então, isso não foi um problema para Isaías, por exemplo. Isso aqui não é um problema para o Tiago. Provavelmente, esses povos nunca ouviram as palavras de Isaías. Mas essas palavras ficaram registradas como palavra de Deus para servir o quê? De testemunho e instrução para mim e para você. E não só isso. A declaração e o prenúncio do que viria a acontecer com os ricos, com as suas riquezas, era também uma fonte de conforto aos irmãos a quem Tiago havia destinado a carta. Por quê? Isso daria a certeza a eles de que o Senhor é justo e que, enquanto o dia da prestação de contas não chegasse, eles poderiam esperar pacientemente no Senhor, na certeza do quê? De que os seus opressores seriam punidos. Então, ao mesmo tempo que isso é uma sentença de juízo para aqueles ricos, é também um consolo, é uma fonte de consolo para os irmãos daquela igreja que, na maioria das vezes, eram pobres e que estavam sendo oprimidos por esses ricos. É só a gente ler novamente o capítulo 2 para a gente entender isso. Então, por fim, nós podemos imaginar que, como no capítulo 2, Tiago menciona os ricos que muitas vezes frequentavam as sinagogas, mas que não eram crentes, esses ricos do capítulo 5 aparecessem esporadicamente e pudessem ouvir o que Tiago estava dizendo por meio de sua epístola. Essa também é uma alternativa para essa pergunta que vem à nossa mente. Respondido isso, então, a gente pode ir para outra pergunta. Estaria Tiago condenando a riqueza em si e por si? Será que a riqueza é um mal em si mesma? Pense um pouquinho nisso. Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa analisar algumas coisas. Bom, a gente precisa primeiro analisar a posição de Tiago quanto à riqueza, a posição da Bíblia e o contexto dos versículos que nós estamos observando. Só então a gente vai poder responder essa pergunta de um modo coerente. Bom, em primeiro lugar, então, pobreza e riqueza é um tema bastante discutido na carta de Tiago. Os irmãos que acompanharam o estudo desde o começo vão se lembrar disso. A gente vê isso no capítulo 1, no verso 10, no capítulo 2, no verso 6, no verso 2. Em todos esses textos de Tiago, a gente vê Tiago trabalhando essa questão. E o que a gente percebe? Quando Tiago ele fala do rico, ele sempre fala num tom desfavorável. Então, a gente pode simplesmente dizer que a riqueza em si é um pecado? Não, a gente precisa prosseguir. Então, qual que é a posição da Bíblia? Nós precisamos nos lembrar que, ao analisarmos uma questão, nós precisamos recorrer ao contexto geral da Bíblia. Só assim a gente pode entender como nos devemos nos posicionar sobre alguma questão e então chegar a uma solução. E nesse caso também é assim. Bom, nós precisamos analisar como a Bíblia como um todo encara a riqueza, para então nós dizermos se a riqueza é intrinsecamente um mal, como uma leitura rápida e descabida da Epístola de Tiago poderia nos dar essa impressão,
não. Mas nós não vamos ter tempo de fazer uma análise sistemática, né, do que a Bíblia fala da riqueza. Mas nós podemos ver alguns versículos para tirar algumas conclusões. E o resto fica como material de estudo para os irmãos. Bom, Ageu 2:8 diz assim: a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. Em Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. 1 Timóteo 6:10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, lendo todos esses textos, a gente tira algumas conclusões. Como foi dito, então, a palavra de Deus, ela não condena a riqueza como um mal em si mesma. É isso que a gente tira de toda a leitura desses versículos. Teriam muito mais para ser citados, mas a gente pode entender só lendo esses poucos versículos. O que ela condena é o amor ao dinheiro e a forma pecaminosa com que muitas vezes as pessoas acumulam riquezas. É isso que a palavra de Deus condena. Por quê? Porque a gente viu ali, para honrar o Senhor com os bens, a gente viu que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Então, será que a riqueza é um mal em si mesma? Não, ela não é um mal em si mesma. O problema, o pecado, é colocar a riqueza no lugar de Deus. É isso que nós vimos nesses últimos 2 versículos que nós lemos aqui. E também a gente pode olhar pelo contexto. Nós vemos esse ensino bíblico aqui no texto que nós estamos estudando também. Esse ensino de que não é a riqueza que é um mal em si mesma, mas é o amor a essa riqueza. Essencialmente, Tiago, ele não está reprovando o fato das pessoas a quem ele se dirigia terem riquezas, terem posses, mas sim o seu apego a elas. De modo que elas pensavam que nem elas, nem eles teriam fim. Ou seja, aquelas pessoas a quem Tiago estava falando, eles se apegavam tão firmemente às riquezas que eles achavam que nem eles, nem as riquezas deles teriam fim. E esse que é o problema. Porque como nós vimos na última aula, a nossa vida é muito breve e nós somos finitos. E ele também condena a forma ilícita com que eles haviam adquirido essas riquezas. Bom, então, já dito isso, para introduzir agora nosso texto, nós podemos então, tirando essa poeira aqui de cima do texto, partir realmente para os versículos. Então, em primeiro lugar, a gente vai analisar o anúncio das desgraças. Ai, eu derrubando as coisas aqui. Eu acho que vai ter que passar aí. Obrigada. Desculpa. Bom, então, no verso 1, nós vemos aí Tiago dizendo assim: prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Então, o que a gente pode notar aqui logo de cara? Tiago, ele já inicia o seu discurso chamando a atenção daqueles ricos. Ele diz: prestem atenção, vocês que são ricos. Então, Tiago, ele já inicia a sua sentença de juízo com um apelo, com um chamamento à sua palavra. E ele continua dizendo: chorem e gemam de angústia. O que seria isso?
a gente precisa entender que uma coisa, a gente precisa notar que esses verbos aqui, chorem e gemam, eles estão no imperativo, ou seja, eles têm um sentido de ordem. Tiago aqui está dando uma ordem. É como se a gente pudesse captar o tom condenatório de Tiago. Ele diz, chorem e gemam de angústia. Mas o que afinal é isso? Chorar e gemer de angústia. Em algumas traduções, essa palavra gemam de angústia aparece simplesmente como lamentem. Acredito que na versão Almeida Revista Atualizada. Mas essa palavra lamentem, ou como está aqui, ela tem sua origem grega com uma construção muito interessante. A construção dessa palavra no grego, ela veio a partir do som que um animal ferido faz. É por isso que na tradução livre de João Calvino, que ele faz no seu comentário, a palavra é uivai. Ele diz assim no versículo 1, ide agora ricos, ide agora vós ricos, chorai e uivai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Então olha só como fica mais forte. Uivai é um som de um animal ferido, não é um simples lamento. Quando a gente passa a estudar as particularidades do texto, a gente vê como a palavra de Deus é rica. Ela é cheia de ilustrações. E é essa ideia por trás dessa palavra aqui. A ideia de um uivo, um clamor, um gemido. É por isso que a tradução, a NVT, ela traz gemam de angústia, que é a que mais ou menos se aproxima a esse uivo, digamos assim, a esse som de um animal ferido. E a partir dessa noção, então, da gravidade disso aqui, nós podemos traçar algumas ideias. Como, por exemplo, o fato de que o que nós vemos aqui não é um apelo a um arrependimento, mas um apelo a uma sentença de juízo severo. Nós já falamos isso e nós vimos aqui novamente isso. Por quê? O arrependimento é difícil. O arrependimento, como diz um comentarista, traz o seu pranto, mas estando misturado com consolação, não chega ao ponto de uivar. Ou seja, Tiago, ele notifica que o peso da vingança de Deus será tão horrível e tão severo sobre os ricos, que eles se verão constrangidos a romper em uivos, como se ele lhes falasse de uma forma muito breve: ai de vós. Então é essa a ideia aqui que o texto está tentando passar. E além disso, nós temos que entender que o texto que nós estamos lendo, ele tem um modo profético de falar. Como assim? É um juízo, um anúncio de uma sentença. É como, pois, no momento estavam se gabando e prometendo a si mesmos que a prosperidade em que criam ser felizes seria perpétua, ele declarou que a mais dolorosa miséria já estava bem próxima. Ou seja, enquanto eles pensavam que eles estavam seguros, tranquilos, pela grande quantidade de comida, roupas, tesouros e propriedades que eles tinham, que iam passar para os seus filhos, quem sabe até para os seus netos, o Senhor tinha outra visão. Eles eram como o rico insensato, de quem o Senhor havia dito: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? A gente vê isso lá em Lucas 12, 20. E é essa a ideia também. Nós vemos aqui uma similaridade. A gente vê que é muito parecido a ideia. Enquanto eles estavam se gabando das suas riquezas, o Senhor olhava eles de uma forma diferente. O Senhor já anunciava por meio de Tiago as misérias que viriam sobre eles. Mas por que, afinal, que Tiago diz que eles devem gemer de angústia? O próprio texto responde, é só a gente continuar lendo.
por causa das desgraças que virão sobre vocês. Mas que desgraças? Para responder essa pergunta, nós precisamos continuar lendo e prosseguir para o verso 2 e 3. E então, para a nossa segunda desgraça, que é a desgraça da destruição das riquezas. Então a gente lê aí: sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Então, aqui Tiago ele está como que enumerando, destacando as principais fontes de riqueza do Oriente Médio. A gente já viu mais ou menos isso quando a gente estava estudando o capítulo 2. Mas a gente pode pensar nisso por um pouquinho. Quando ele diz, a sua riqueza apodreceu, nós podemos presumir que essa riqueza que Tiago fala seria o trigo armazenado em grandes depósitos. Ou seja, nós podemos mais uma vez ver como o texto é parecido com a parábola do rico insensato. É só a gente ler também essa parábola, esse texto. E o mais interessante é que Tiago diz a esses ricos que essas riquezas estão corruptas, estão podres. Ou porque estão podres aos olhos de Deus, ou porque estão colocadas em grandes quantidades, apodrecendo enquanto o povo sofre de necessidade. É mais ou menos essa a ideia que o texto está querendo trazer. E parece um pouco, né, com o nosso cenário. Na verdade, parece muito. Mais para frente a gente vai ver como parece ainda mais. E a segunda fonte de riqueza que a gente vê no texto são as roupas. As roupas, elas sempre foram um meio de demonstrar riqueza. Até hoje é. E Tiago diz ainda que são roupas finas. Então, no capítulo 2, a gente já explicou essa ideia das roupas. Nós não vamos nos deter nisso por muito tempo. Mas Tiago diz que essas roupas, que eram a fonte de status e identidade daqueles ricos, havia sido devorada pelas traças. E é muito interessante a gente perceber que Tiago, ele anuncia o juízo como se ele já tivesse acontecido. Ou seja, era algo certo e muito certo. E quão sério é isso? A fonte de status e identidade daqueles ricos estavam sendo totalmente destruídas. A terceira fonte de riqueza que a gente vê no texto, prosseguindo, eram o ouro e a prata, que eles haviam acumulado. O autor aqui, ele diz que esses objetos teriam sido corroídos, na versão que a gente leu. Em outras versões, diz assim, foram gastos de ferrugens. Bom, nós sabemos que o ouro e a prata, eles não enferrujam, porque o que enferruja é o ferro. Mas, ao mesmo tempo, também nós entendemos que, se deixados de lado e não forem bem cuidados, o ouro e a prata tendem a perder o seu brilho. E o ponto de Tiago aqui, basicamente, é que aquelas riquezas que eles haviam acumulado, na qual eles haviam depositado toda a sua confiança, toda a sua fonte de identidade, estavam sendo destruídas. Inclusive os metais preciosos. E olha só a desgraça disso. Tudo aquilo no qual você colocou o seu coração, o seu esforço, a sua felicidade, a sua segurança, o seu conforto, a sua paz, a sua fonte de identidade, tudo isso sendo destruído. Esse é o perigo, meus irmãos, de nós depositarmos a nossa esperança nas coisas transitórias dessa terra. Pode não ser nas riquezas, pode ser nos seus filhos, pode ser no seu marido, pode ser na sua esposa, pode ser em qualquer outra coisa, pode ser até mesmo na riqueza, como a gente está vendo aqui. Mas esse é o perigo,
Todas essas coisas vão passar. E nós precisamos ter o nosso coração firme no Senhor. Como eu tinha estudado com as meninas, no estudo que eu estou fazendo aqui na igreja com elas, que a mentira é que Deus não é o bastante. E a gente conversou bastante sobre isso. E nós falamos que a única coisa que preenche o nosso coração é o Senhor. Nada mais. Então não adianta a gente tentar preencher o vazio do nosso coração com as riquezas dessa terra. É isso que a gente tem que entender aqui. Tiago, ele está, na verdade, praticamente ridicularizando as pessoas que faziam isso. Porque ele mostra como essas riquezas são passageiras, são efêmeras, como elas são transitórias. Ele condena os ricos porque eles tinham uma avareza insaciável, porque eles amontoavam as riquezas simplesmente para isso, para que elas perecessem sem qualquer benefício. Olha só a seriedade disso. Eles amontoavam riquezas para si mesmos, para que elas simplesmente fossem destruídas. É isso que ele condena aqui. A extrema avidez dos ricos em reter tudo o que podiam guardar e assim apodrecer inutilmente em seus baús. Pois assim ocorria que o que Deus criara para o uso dos homens, eles destruíam como se fossem os inimigos do gênero humano. Cereais apodrecendo, roupas comidas pelas traças, ouro e prata enferrujando. Isso tudo é um símbolo do câncer que já estava corroendo a alma daquelas pessoas. Enquanto eles se gloriavam nas suas riquezas, Deus olhava para eles e dizia: tudo isso está apodrecendo e com isso também as suas almas. O amor à riqueza, como um câncer, está destruindo o seu interior. A gente muitas vezes não para pensar na profundidade disso. Mas quando a gente reflete no que a palavra de Deus fala nisso, a gente vê como isso é sério. Então a gente pode ir para a desgraça do testemunho, que está aí no verso 3, a parte B. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por que Tiago ele está falando isso? Por que ele fala que esse tesouro que foi corroído vai servir de testemunha nos últimos dias? Porque Deus ele não designou o ouro para a ferrugem, nem as roupas para as traças, mas ao contrário, ele designou todas essas coisas como auxílios e utilidades à vida humana. Portanto, o seu emprego sem benefício é testemunho da desumanidade. O enferrujar do ouro e da prata será, por assim dizer, ocasião para inflamar a ira de Deus, de modo que, como fogo, os consumirá. Tudo isso, essas riquezas que a gente vê acumuladas por aí, apodrecendo, os milhões de roupas sendo comidos pelas traças, o Senhor está vendo tudo isso. E tudo isso vai testemunhar contra essas pessoas no dia do juízo. Isso é uma fonte de consolo para nós e, ao mesmo tempo, um alerta para que nós não coloquemos o nosso coração nessas coisas. Tiago, na verdade, ele chega a ser irônico, porque ele fala que aquelas pessoas que passaram a vida inteira acumulando fontes de riqueza, isso que elas ficaram acumulando vai servir de combustível da fogueira que vai consumir a alma delas eternamente. É muito mais sério do que nós pensamos. Eles estão acumulando para a sua própria destruição. Agora eu vou pedir para o Itamar colocar um vídeo para a gente assistir sobre esse texto que nós estamos falando.
na mitologia grega, de uma vez um conselheiro, um homem querendo ganhar o favor de um rei cruel. Ele inventou um bezerro, um boi de bronze, que era oco, e tinha uma porta na barriga do boi que você abria e você colocava a vítima dentro do boi, fechava e ateava fogo por baixo no boi. E quando o fogo começava a subir, o boi, não é, esquentava mesmo, a vítima começava a ser assada viva lá dentro e começava a berrar, e dava a impressão de que era o boi que estava berrando. Então a pessoa achou essa uma invenção muito inteligente, esperta, e levou para o rei, para ganhar o favor do rei. E o rei, que era 10 vezes pior do que ele, e disse: que presente maravilhoso, vamos fazer uma experiência, prende ele dentro do boi. E botou o inventor dentro do boi e tacou fogo por baixo, para ver se a invenção era boa. Aquele homem, quando estava fazendo aquele boi, ele não tinha a menor ideia de que estava preparando o seu próprio caixão, a sua sepultura. Os que vivem para acumular riquezas, garantir o seu futuro, amealhar segurança financeira para o futuro, nas palavras de Tiago, estão simplesmente acumulando, como ele diz aqui, final do verso 3, tesouros acumulastes nos últimos dias ou para os últimos dias. Ou seja, os últimos dias é o dia do juízo de Deus, e eles estão acumulando tesouros que vão servir de condenação contra eles nos últimos dias, no dia do juízo final, quando Deus vier julgar toda a humanidade. Por isso Tiago diz: é melhor vocês começarem a lamentar, porque longe de ser felizes e bem-aventurados, vocês estão na mira do Todo-Poderoso, viveram acumulando para a destruição. O outro ponto aqui, Que história. Eu acho que depois desse vídeo a gente já poderia ir embora e a gente já teria entendido o restante do texto. Mas é isso que o texto está querendo passar. Que esses que lutam e vivem para acumular riquezas, eles estão preparando a própria sepultura. E aí vem então a desgraça do clamor. Verso 4 diz assim: por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, a terceira desgraça é que o Senhor, Ele era o vingador dos trabalhadores que esses ricos oprimiam. O clamor dos homens que trabalhavam nos seus campos havia chegado até o justo e reto juiz. E como nós lemos lá em Hebreus 10:31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Enquanto que essas palavras causariam calafrios naqueles homens corruptos, os irmãos oprimidos poderiam consolar seus corações ao saber que o Senhor ouvia cada um de seus clamores e que eles serviam ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, onisciente e onipotente. Então, quando nós lemos esses versículos, nós conseguimos também entender que os ricos de quem Tiago falava, eles não eram apenas pessoas que colocavam a sua confiança e o seu coração nas riquezas, mas eles também haviam adquirido essas riquezas de forma ilícita. Como? Com a retenção de salários. Como eles conseguiram tanto dinheiro? Retendo os salários dos trabalhadores. Então aqui Tiago mostra a crueldade com que aqueles homens ricos tratavam os seus trabalhadores. Eles eram avarentos e cruéis. E o contexto aqui, a gente tem que pensar, é de agricultores, de segadores, que eles trabalhavam arduamente debaixo do sol quente para conquistar a sua refeição diária. Esse é o contexto, é esse tipo de trabalhador que Tiago está falando aqui.
O trabalhador que Tiago menciona, então, é o famoso ganha-pão. Esses homens, eles trabalhavam para sobreviver, para dar de comer aos seus filhos, enquanto que aqueles ricos levavam uma vida de luxo sobre a terra e, tendo mais do que o necessário, retinham o salário que serviria para as necessidades mais básicas dos seus empregados. Então é esse agravante que Tiago está trazendo aqui. Eles não só colocavam seu coração nas riquezas, eles não só acumularam suas riquezas de forma ilícita, como eles também retiveram o salário dos trabalhadores que dependiam disso para sobreviver e para dar de comer à sua família. E é interessante também que na Bíblia há uma proibição muito clara com relação a essa prática de reter salários. A gente vê isso lá em Deuteronômio 24:15, que diz assim: pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você, e você seja culpado de pecado. Levítico 19:13 diz o seguinte: não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Então o Senhor, Ele ordenou essas coisas de forma muito clara. E Tiago está mostrando aqui como eles estavam descumprindo a lei, desobedecendo a lei. E isso aqui é mais um agravante. Eles não só retiveram o salário, eles ainda fizeram de modo fraudulento. Não é só a retenção de salários, mas é também a fraude que havia nisso. Por quê? O que Tiago está querendo dizer? A gente tem que imaginar que todos os dias, dia a dia, aqueles trabalhadores, como a gente mesmo diz, eles enrolavam os seus empregados. Eles postergavam, eles deixavam para depois o seu pagamento. Para quê? Para que no momento que eles fossem acertar as contas, ele pudesse lhes pagar uma quantia menor do que era a quantia real. É esse o contexto aqui. E como a gente vê isso hoje? A gente está no país, praticamente o país da corrupção, e isso fica muito claro aqui. Como a palavra de Deus é atual. A gente precisa se ligar mais nisso. Ler a palavra de Deus realmente buscando a verdade de Deus para os nossos corações, para o nosso contexto diário. Porque ela tem, sim, os guias. Ela tem, sim, a verdade que nós precisamos para cada um dos nossos dias. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. É esse o contexto. Então ele segue no verso 5 com a desgraça da engorda. Como assim? Bom, ele diz assim: vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Antes da gente falar mais especificamente sobre a desgraça da engorda, a gente precisa pensar um pouquinho no que Tiago fala sobre a vida de luxo e os prazeres. Existem muitas pessoas que elas não se permitem viver a vida como a gente poderia dizer. Elas não se permitem porque elas acham que isso é um pecado em si mesmo. Mas a questão, porém, é que desfrutar das coisas boas que Deus nos deu não é um problema. Não é pecado, então, ter uma piscina em casa, um bom colchão para dormir, poder, viajar para um lugar bonito nas férias, usar roupas de qualidade, ou desfrutar de outros bens que a gente pode desfrutar aqui na terra. A questão é: o meu dinheiro, ele tem servido mais aos meus desejos egoístas do que a obra do Senhor e o meu próximo? Essa é a questão. A questão não é ter ou não ter dinheiro. A questão é não ter ou não ter bens materiais. A questão é como eu tenho usado o meu dinheiro. Eu tenho enriquecido às custas dos outros?
O reverendo Augusto Nicodemos, nessa mensagem que nós vimos aqui, ele também diz que o problema, na verdade, é que muitos vivem uma vida confortável enquanto matam as suas empregadas com um salário vil. Essa insensibilidade aqui, que a gente tem que pensar que é pecado. Nós não podemos acumular riquezas de modo insensível e desmedido. Como cristãos, nós somos chamados à moderação. E é nisso que nós precisamos refletir. Nós precisamos ter um certo equilíbrio. Nós precisamos aprender a lidar com todas as coisas de uma forma biblicamente saudável. E isso também se refere ao dinheiro. Nós precisamos ser modestos e moderados, porque a extravagância causa desprazer no Senhor. Então a gente pode passar para a segunda parte do versículo, quando ele diz, engordando a si mesmos para o dia do abate. Então, o que ele quer dizer com isso? Tiago está fazendo uma comparação muito interessante. E para isso a gente precisa entender o que é essa questão da engorda. Bom, meu pai trabalhou muito tempo em frigorífico, né? Então, ele sabe muito bem como é isso. E a questão é realmente preparar um animal para o dia da sua morte. Todos os anos, na verdade, ele normalmente faz isso. Ele pega, compra um porco e alimenta, e cuida desse porco o ano inteiro. Para chegar o quê? No Natal e para a gente comer no Natal. É isso que a gente normalmente faz. E é essa ideia aqui do texto. Pode ser com relação a boi, porco, qualquer coisa. Mas é essa ideia que o texto está querendo trazer. O que Tiago está comparando? Tiago compara os banquetes daqueles ricos a esse período de ceva, de engorda. Enquanto eles se banqueteavam e se serviam de finas comidas, eles estavam se cevando, se engordando, sem saber que enquanto isso, Deus estava só amolando o machado, estava só amolando a foice. E é isso. O dia do juízo, ele vai ser o dia em que os cevados e em que os engordados, digamos assim, vão ser ceifados. É isso que o texto está querendo dizer. O rico, ele é como um boi no período da engorda, pronto para o matadouro, pronto para o corredor da morte. No dia do juízo haverá a degola. É isso que vai acontecer. E como a Bíblia é fantástica. A gente precisa notar a linguagem que Tiago está usando. A Bíblia pode ser lida por qualquer pessoa. Olha só isso. Tiago está usando uma linguagem simples, uma ilustração forte para que aqueles irmãos entendessem. A Bíblia pode ser entendida desde o mais simples até o mais entendido, até a pessoa mais entendida que existe. É isso, a gente tem que entender a glória das Escrituras. O Senhor é quem revela a palavra a nós. E por isso a gente precisa buscar com mais diligência conhecer essa palavra que é acessível para mim, é acessível para você, é acessível para qualquer um, até para uma criança. Então, ao invés de perder a cabeça planejando qual vai ser a próxima coisa que você vai adquirir, gaste tempo com a palavra e coloque nela o seu coração. Então, se você tem vivido uma vida regalada de prazeres, uma vida inconsequente, lembre-se que o Senhor está amolando o machado. E o dia da ceifa, o dia do juízo, está muito próximo. Isso tem que servir de alerta para nós. Por último, a desgraça da condenação de inocentes. A gente vê lá no verso 6. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Então, esse versículo, ele nos lembra também de outra parte do capítulo 2. Tiago 2,6, que diz assim: mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Então a gente tem que notar como é semelhante aqui. É por isso que a gente pode estabelecer uma relação muito clara entre
esse texto do capítulo 5 com o texto do capítulo 2. Porque além deles estarem retendo os salários dos seus trabalhadores de modo fraudulento, de modo corrupto, eles ainda faziam o quê? Arrastavam esses pobres miseráveis para os tribunais. A gente tem que entender que os empregados que Tiago está tratando aqui, eles se endividavam com muita facilidade. Por quê? Muitas vezes eles precisavam de dinheiro para comer. Então eles pediam para os seus patrões pequenas quantias para comer e no final eles não tinham mais com o que pagar. Eles ficavam em dívida com os seus senhores. E então, como eles já eram senhores perversos, eles arrastavam esses pobres que dependiam de pouco dinheiro para comer, para dar de comer à sua família. Eles arrastavam esses pobres para os tribunais e muitas vezes esses pobres eram eles eram presos e injustiçados. Mas por que essa condenação de inocentes seria uma desgraça para eles? A própria Bíblia responde para a gente isso. Provérbios 17:15 diz o seguinte: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Mais um texto que também é bastante atual para a gente. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. E outro texto também, Naum 1, do 2 ao 3, diz assim: o Senhor Deus é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva a sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. Então é por isso que isso seria uma desgraça para eles. Porque é diante desse Senhor que um dia eles vão estar. É diante do Senhor dos exércitos, como a gente viu aqui no texto. Um dia Deus julgará toda a injustiça. Então, irmãos, nesse contexto que a gente vive, esperemos pacientemente no Senhor, sabendo que Ele é o Senhor dos exércitos, o santo, o justo, o reto juiz. Isso é desgraça para os ricos e injustos, mas é também uma fonte de consolo para aqueles que sofrem injustiças. Partindo então para a nossa conclusão, o que nós vimos então no texto? Uma descrição do cenário atual, praticamente. Nós infelizmente passamos por muitas coisas semelhantes. A certeza do julgamento. O julgamento é real, toda a Bíblia fala disso. E a gente precisa viver com isso em mente. Quão diferente seria a nossa vida se todos os dias a gente se lembrasse disso. O destino daqueles que colocam o seu coração nas coisas desse mundo. A gente viu como é grave o destino dessas pessoas. E como isso deve ser um alerta para nós. E a desgraça do amor ao dinheiro. Então, irmãos, que Deus nos ajude a termos o nosso coração fincado na sua palavra. E os olhos postos no céu. Que o Senhor nos ajude a desfrutarmos as coisas boas que Ele nos dá. Com moderação, honestidade e temor. Que a nossa vida possa glorificar ao Senhor e testemunhar o Evangelho. Que caso soframos injustiça, saibamos que nada passa de lado aos olhos do reto juiz, o Senhor dos exércitos. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essas preciosas verdades, Senhor. Nós confessamos a nossa fraqueza, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para falarmos da Tua palavra, Senhor? Para queremos entender a Tua palavra. Mas nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que aplica essas verdades aos nossos corações. E eu peço, aplique essas verdades ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Senhor.
O Senhor sabe que eu sou pó, que eu não sou nada, mas só um simples instrumento nas tuas mãos. E que toda a honra e glória, Senhor, seja somente do Senhor, que é o Senhor da glória, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelas pessoas que nós conhecemos que depositam o seu coração nas riquezas, nas coisas dessa terra. Nós viemos clamar pela tua misericórdia para que nós não venhamos a cair nesse mal, mas para que o nosso coração seja somente teu, Senhor, e que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Nós confessamos a ti, Senhor, como nós somos idólatras, Senhor, como muitas vezes nós colocamos as coisas desse mundo no trono que é somente teu, Senhor. Ó, Senhor, nós sabemos, Pai, que buscar felicidade em outras coisas, senão no Senhor, é como tentar beber água do mar. Nós só vamos ter mais sede, Senhor. Nos desperta para isso, Senhor. Ó, Senhor, e se nós viermos, Senhor, a sofrer injustiças nesse mundo, que nós possamos ter essa firme certeza e esse consolo que vem do Senhor. O Senhor está vendo tudo. E um dia será o momento que o Senhor irá ceifar, Senhor, as pessoas que têm ido contra a tua palavra. Ó, Senhor, nos ajude, porque nós somos pecadores, nós não somos nada. E nós viemos, Senhor, clamar pela tua graça sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, guiando, Senhor, as nossas vidas no meio dessa semana. E nos ajude a todos os dias glorificarmos o Senhor. Vivermos para ti, Senhor, e não para nós, não para os nossos desejos, Pai. No nome santo do teu Filho amado. Amém.